passar a palavra para o professor Pastor Iris. Professor, o senhor tem a palavra. O professor ele é do Centro de Interdisciplinar de Transportes da UNB. O senhor tem a palavra, professor. Boa tarde. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, né, que eu tenho de me apresentar aqui. Cumprimento ao secretário de Mobilidade, cumprimento cada uma das autoridades que estão aqui presentes, né, os vários representantes das entidades sociais. É muito positivo e muito frutífero podermos estar reunidos aqui para ouvir tanto os pareceres e as contribuições de cada pessoa, como também como universidade, né? Porque eu acho que dentro desse processo a participação da universidade ela se faz necessária, justamente porque além das questões que estão sendo tratadas, aspectos muito relacionados com questões legais, orçamentárias, como colocou anteriormente o deputado, também tem questões técnicas que eu acho que são importantes para poder embasar em si essa proposta e dar mais robustez em seu projeto, né? E essa é a ideia que nós estamos querendo trazer aqui, como resultado justamente de uma avaliação que nós fizemos dos instrumentos que foram utilizados durante o processo até de proposta, né, como foi feito pelas várias empresas perante a Secretaria. Eu gostaria de compartilhar agora uma apresentação, justamente para poder trazer aos senhores um pouco daquilo que nós estamos querendo mostrar em relação ao que nós entendemos como elementos necessários para poder cumprir aquilo que é o princípio em si, na verdade, né? O princípio que nós temos aqui é poder, a partir desse projeto que tenta desestimular o uso do automóvel, mas ele vem a dar suporte às ações de mobilidade para que as pessoas possam se deslocar em condições adequadas dentro desse espaço urbano. E, nesse sentido em si, retomando um pouco da história, nós vemos de que essa relação do que seria o estacionamento, zona sul, zona verde, e os vários nomes que teve ao longo do tempo, é de longa data, né? De longa data, estamos tendo uma espécie de namoro com essa proposta, né? Só que o casamento ainda não ocorre, ainda não se dá o casamento. Então, nossa proposta aqui está para justamente levar adiante esse processo de casamento, desde que algumas considerações sejam cumpridas, até porque, se nós vemos através da história dos vários anos que foram colocados em discussão a proposta, o ponto fundamental é subsidiar o transporte público, subsidiar a mobilidade urbana de Brasília. Então, esse é o ponto fundamental que nós queremos resgatar para trazer em si nessa discussão. Só que quando analisamos o que significa isso de subsidiar através de estudos técnicos, nós precisamos ir àquilo que foi proposto inicialmente pela Secretaria, através dos termos de autorização que foram feitos para construir em si a proposta da empresa. E os elementos que nós encontramos aí, em certa forma, relatam o que poderia ser a proposta que deveria ter sido colocada pela empresa, como, por exemplo, facilidades para acesso ao sistema de transporte público coletivo. É um aspecto que se coloca, mas no nosso entendimento, isso não esclarece de forma bem explícita quais seriam esses elementos de facilidade que deveriam ter sido trazidos na proposta. Depois, se fala a respeito de novos serviços de transporte público decorrentes das restrições. E aí nós vemos que, quando foi feita a proposta às empresas no ano passado, inclusive esse documento, nós tínhamos uma outra realidade. Hoje, estamos praticamente na pós-pandemia, estamos entrando em um processo que ainda vai ter muitos elementos a serem discutidos em relação à questão da mobilidade. Ou seja, nós estamos em um novo cenário diferente daquele em que foi proposto esse instrumento, até para que as empresas pudessem, de alguma forma, desenvolver as suas propostas. Ainda nos produtos que foram colocados, se trabalha, por exemplo, com a questão de avaliação de mercado, incluindo pesquisas de preferência declarada. E aí é um aspecto interessante, porque quando se fala de uma nova proposta, eu preciso saber quais são as taxas de adesão que as pessoas vão ter em relação a essa nova sistemática, né? Aqueles que utilizam hoje o automóvel, quantos deles deixarão, quantos deles partirão a outro tipo de opção? Isso, pelo menos, era o que se esperava nessa proposta que foi feita inicialmente, mas que no que traz em si o estudo da empresa, aí se não consegue identificar. Além disso, também a questão dos impactos da questão do cenário macroeconômico atual.
só que esse cenário macroeconômico atual, naquela época em que foi proposto esse estudo, é diferente de agora. Temos outras variáveis que entram nesse diálogo. Aí foi feita a indicação, tiveram 9 empresas, delas duas apresentaram a proposta, e as duas foram avaliadas através de vários instrumentos. Mas o que me chama a atenção dos instrumentos que eles apresentaram é que houveram várias coisas que, do ponto de vista técnico, são fundamentais para o entendimento do deslocamento das pessoas no espaço urbano. Vejam, por exemplo, isso aqui é o relatório que foi apresentado pela comissão técnica. Tá? Ou seja, eu parabenizo a comissão técnica da CEMOB porque fez uma avaliação muito interessante, mas, no meu entendimento, pelos quesitos e a ponderação que foi colocada, essa empresa não deveria ter sido, talvez, considerada dentro daquelas que pudessem garantizar esse conhecimento sobre a temática em questão. Vejam, por exemplo, aqui, do ponto de vista técnico, o que se diz? Que há uma mistura de conceitos de geração e atração de viagens. Isso é fundamental para poder identificar de onde para onde as pessoas estão indo, que modo estão utilizando, de que forma estão acedendo ao transporte que elas utilizam todos os dias. Ou seja, isso está no relatório, mas não deveria ter acontecido. Além disso, também que se fala aqui, por exemplo, a questão de não terem sido levantadas preferências declaradas, né, para poder trazer com conhecimento justamente isso aí. Quantas das pessoas que hoje em dia utilizam o sistema, onde é que elas estão e quais opções optariam caso que se coloque esse estacionamento privativo, rotativo. Ainda mais, passando o processo, a empresa foi contemplada, né, ficou uma empresa. Aí a secretaria veio trabalhando, né? E aqui temos uma nota, um relatório 3, onde se apresenta para a empresa o que ela deveria desenvolver na proposta. E aí fica uma coisa que é interessante, porque casa no sentido seguinte, de que embora tenham sido propostas e tenham sido feitas, mas elas não são integradas às questões e às várias experiências novas sobre a questão do que vem a ser, por exemplo, a promoção da mobilidade compartilhada, ou a mobilidade compartida, ou corporativa. Né? O que significa isso? Está-se pensando especificamente na exploração daquele espaço, mas não se pensa, por exemplo, no fato de poder ter diversos tipos de serviços oferecidos naquele espaço, como, por exemplo, o fato de vagas reservadas para carona compartilhada, o fato de reservar vagas para algum tipo de prática que promova o uso racional do automóvel, e isso já é feito a nível internacional. Então, esse aspecto da mobilidade corporativa, por exemplo, não está contemplado como uma iniciativa, como uma proposta que poderia ser dado e que mundo fora é praticado, né? É praticado justamente para promover o uso racional daquele espaço. Ainda há questões que também devem ser discutidas. Por exemplo, se fala aqui necessidades de reforço dos sistemas de ônibus, metrô e ciclovias. Mas que tipo de reforço é esse? É importante, né? O senhor secretário agora colocou que vai ser criado um fundo de mobilidade. Mas como é que vai ser utilizado esse fundo de mobilidade? Qual a temporalidade de uso desses recursos e qual vai ser a priorização sobre esses recursos, visto que se pensa colocar bolsões de estacionamentos na ponta, né, no início da viagem, na primeira milha, mas na última milha, quando a pessoa desce na estação, por exemplo, o terminal central, e se desloca agora para seu centro de trabalho. Como é que vai ser esse processo? Como é que está a estrutura urbana para isso? Quais são as opções de serviço que são oferecidas para essas pessoas? Lembrando que o Banco Interamericano, nas suas últimas publicações, ele estabelece um quesito fundamental e que se cumpre na América Latina, que as pessoas não estão preocupadas nos ativos. As pessoas estão preocupadas na qualidade do sistema. A qualidade que implica conforto, implica segurança, e que isso vai fazer com que as pessoas realmente possam participar. Então, base nisso, nós fizemos essa proposta, essa nota técnica. Quem quiser pode entrar nessa página, está disponível para poderem acceder aos vários pontos que são tratados. Foi veiculado pelos vários meios de comunicação. São 11 pontos, mas podemos resumi-los em 8, no sentido assim da sua agregação em pontos fundamentais. Por exemplo, a singularidade de Brasília e o novo contexto pós-pandemia. Esse novo contexto precisa de um estudo, precisa de uma avaliação que possa representar justamente aquela questão orçamentária que foi colocada pelo deputado. Ou seja, e a questão orçamentária tem a ver com a questão temporal, né? Dos 30 anos, 20 anos de concessão. Outro elemento importante é a melhoria urgente
do transporte público, em qualidade e como sistema integrado. Né? Hoje em dia nós não temos um sistema totalmente integrado. Isso não existe em Brasília. É parcialmente integrado. Outro aspecto, rever os 30 anos de concessão. Aí nós trabalhamos com a questão dos novos modelos, né? O senhor secretário já colocou a questão do fundo, isso é importante. Aplicação de recursos para a promoção da mobilidade ativa, priorizar investimentos, um plano de investimentos para promover justamente a mobilidade ativa, porque se fala muito do início da viagem, mas afinal, quando as pessoas chegam no plano piloto, quando as pessoas estão se deslocando até os centros de trabalho, né? Como que está esse aspecto? Fiscalização de recursos arrecadados, a participação social é fundamental sobre esse recurso, a questão do uso de sistemas inteligentes que já tem como trabalhar com esse aspecto, geração de receitas acessórias, os novos serviços, novos modelos de negócio, por isso a preocupação dos 30 anos, né? A competência administrativa ligada a CEMOV e DETRAN, aquela questão da gestão integrada, né? Não é somente a Secretaria de Mobilidade, são as demais secretarias, são as demais instâncias, é a universidade que está disponível para isso, a pesquisa de mercado, que é fundamental, de preferência declarada, um novo contexto está presente. Será que esse novo contexto vai permanecer curto prazo de tempo, médio prazo? Como é que será a situação? E outro elemento que, infelizmente, vemos como um projeto isolado, deve ser parte de projetos integrados, de serviços de mobilidade corporativa e outras mais que podem dar uma resposta clara para a cidadania. Feito isso, eu acho que o casamento deve ser realizado. Bom, aí nós fazemos o seguinte, então, como universidade, que estamos propondo um fórum permanente de discussões sobre a mobilidade e transporte em Brasília, principalmente com esses dois objetivos: construir um debate amplo e participativo sobre a realidade dos transportes e mobilidade urbana de Brasília e região metropolitana. Aqui convidamos a todos os entes, a Secretaria de Mobilidade, a todos os entes que possam participar desse fórum de mobilidade. E ele vai ser permanente, vai ser realizado pela Universidade de Brasília, pelo Programa de Pós-Graduação em Transportes, pelo CETRUM, os grupos de pesquisa que estão participando nesse processo. Depois, criar alternativas tecnicamente viáveis nos aspectos econômico, técnico, ambiental, tecnológico e social para os problemas de transportes e mobilidade urbana de Brasília e região metropolitana. E como tema principal, para começar esse fórum, vai ser os impactos da implantação da Zona Verde em Brasília. Faremos isso na terceira semana de setembro. Já estamos fazendo todo o processo de estruturação e estão convidados, né? E gostaríamos que todos os entes que estão participando pudessem também nos acompanhar nesse processo, são nossos parceiros, e estamos à disposição para qualquer dúvida, no sentido de poder contribuir, no sentido de levar adiante esse projeto, naquilo que foi pautado aqui, que achamos que é importante e necessário para trazer qualidade de vida nos deslocamentos das pessoas na cidade de Brasília. Eu agradeço novamente ao AB, parabenizo pela iniciativa, acho fundamental que essa comissão esteja trabalhando e também nos colocamos à disposição para trabalharmos em conjunto. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela sua participação, bem elucidativa. E agora nós convidamos a professora Marta Andrade Romero, que ela é professora coordenadora do Laboratório de Sustentabilidade Ambiental da UNB. A senhora tem a palavra. Obrigada, boa tarde. Eu queria conversar um pouco sobre os impactos que nós estamos fazendo no urbano, né? E as lições que temos que extrair de todo o que está acontecendo com a pandemia, com todo o que nós estamos sofrendo, né? Porque ficou muito visível, né? Recentemente, que a poluição estava sendo causada pela circulação dos carros. E nós estamos falando de carros, né? Estamos falando de circulação de carros, de estacionamento de carros. Então, agora que nós vimos, né, que as ruas se esvaziaram, tá? Pudimos constatar que o aquecimento global, as ações de adaptação, elas precisam de algumas estratégias, né? Algumas estratégias. E nós estudamos em Brasília as mudanças climáticas, estudamos as ilhas de calor e verificamos que estão acontecendo várias coisas nesta cidade que foi projetada, tá? E nós vimos que temos exatamente onde tem muito solo exposto, temperaturas muito altas, e onde tem vegetação,
temos temperatura mais baixa, que é uma coisa bastante óbvia. Mas não é qualquer vegetação, e sim vegetação com copas de árvores. Porque onde tem vegetação de grama, porque nós fazemos muitas análises com satélite, no satélite Landsat. Então, onde tem vegetação de grama, o satélite interpreta a reflexão exatamente como se fosse um pavimento, tá? Então, não é o mesmo que a sombra projetada por uma copa de árvore. Então, nós verificamos que nosso espaço urbano está muito aquecido, tá? E justamente estamos vendo umas diferenças de mais de 3 graus em espaços muito centrais. É justamente nesses espaços onde estão todos os carros estacionados, os espaços do setor comercial norte, os espaços do setor comercial sul, próximo até dos espaços da saúde, onde estão localizados os hospitais, espaços que neste momento deveriam merecer uma atenção muito especial, que vão requerer todo o nosso cuidado. Então, esses espaços não poderiam estar sendo tão aquecidos. E justamente onde tem essas propostas que estão sendo discutidas, que vão deixar por 30 anos carros estacionados. Quer dizer, metal sendo aquecido, tá? Que vai estar, sabe, irradiando, sabe, calor para os edifícios no seu entorno. Tá? É uma situação bastante insustentável, né? Desde nosso ponto de vista, pelas questões que nós estudamos. Então, se esquece que nós estamos em uma região tropical, em um clima tropical. Claro que é um tropical de altura, por isso que foi escolhido este lugar para ser a capital, porque era um pouco mais ameno, mas é um clima tropical que requer certos cuidados. E nós estamos assistindo que nestes 60 anos que nós temos de história, nós conseguimos mudar o clima, tá? Nós diminuímos a umidade, tá? Diminuímos a percentagem de umidade. Nós diminuímos a amplitude térmica, coisa que em outros lugares se demoram 400, vamos falar só do Brasil, né? 400 anos em fazer, nós fizemos 160 anos, tá? Então, as situações que nós vivemos recentemente, tá? Para fugir dos efeitos da pandemia, não é migrar para o carro individual, e sim buscar os novos hábitos, desenho mais saudável, tá? Umas mudanças, focar no pedestre, como ele seria nosso ponto focal para ter atitudes centradas nele, tá? Elaborar políticas públicas centradas no pedestre, tá? Para isso, se precisa requalificar as zonas urbanas, tá? Melhorar as zonas urbanas, tá? Dar atenção a esse pedestre, com políticas de mobilidade sustentável. Todas as cidades do mundo estão procurando isso, tá? Elas já estavam procurando fazer essas políticas. Algumas já tinham iniciado com restrições à circulação de automóveis, sabe? Em Holanda, em Espanha, impedindo assim, ou já marcando algumas datas para automóveis antigos que não, sabe, não poderiam circular desde determinadas datas, restrições a partir de 2024 em Roma já também, ou veículos de diesel, né? Então, uma série de atitudes para melhorar o ar que a população vai respirar, para impedir, tá? Em centros muito densos, os centros das cidades, né? Densamente construídos, né? Aqui nós não estamos fazendo ações sustentáveis para nosso centro urbano, tá? Ao contrário, tá? Nós estamos fazendo ações que estão adensando esse centro, tá? Estamos, por exemplo, eliminando e muito a vegetação, que seria o único elemento que poderia melhorar o ambiente. Estamos eliminando violentamente a vegetação.
no estamos aquecendo o ambiente, no estamos aquecendo, aumentando as residências, os bairros. Acabamos de mudar o setor de indústrias gráficas, tá? Aumentamos com mais de 200 atividades, um setor super central, tá? Aumentamos o tamanho dos prédios, tá? Aumentamos as vagas de estacionamento no setor de indústria, criamos uma nova superquadra ao lado do Sudoeste, as quadras 500, com 22 prédios, com mais de 2.500 habitantes, vai ser mais de 2.500 carros. É um carro por habitante, não é um carro, é 1.2, né? Mais de 2.500 carros. Estamos pensando num novo bairro no terminal rodoviário, 60.000 habitantes. Então, a pressão que estamos exercendo sobre o solo é brutal, tá? E isso tem um custo, sabe? Para a saúde, um custo para a qualidade de vida. Então, nós estamos olhando que nós estamos indo na contramão da história, todos estão se preparando para ter ações para melhorar a qualidade de vida. E a nossa não está nesse sentido, tá? Então, nós devemos pensar que essa perda de vegetação não nos vai conduzir a melhorar, a diminuir um pouco o efeito. Não estou pensando no efeito estufa global, mas sim o nosso, né? Os nossos problemas desta cidade, né? As cidades avançadas, elas não são aquelas onde os pobres andam de carro, e sim onde os ricos usam o transporte público. Estacionamento não é um direito adquirido, é um problema privado, tá? Nós sim temos que melhorar as calçadas, isso sim traz igualdade, tá? Temos que melhorar, muitas cidades já têm incorporado no centro das cidades algum tipo de transporte que leve as pessoas para percorrer o centro em algum tipo de meio que deixe elas, que permite que elas deixem o seu carro, tá? E façam os percursos em algum tipo de transporte público, até gratuito, sabe? Então, todas as cidades têm alguma iniciativa para inibir o uso do carro particular, sabe? Para melhorar a mobilidade, para melhorar o ar, sabe? Para permitir que quem seja, usufrua o espaço, sejam as pessoas, e para que nesse espaço aconteçam uma série de outras ações, para que esse espaço seja mais democrático, né? Para que ele tenha e permita uma série de ações que são próprias do espaço público, tá? O espaço público é para uso público e para a participação do público, tá? Não é para estacionar, não é para ter justamente os carros aquecendo o ambiente justamente num clima tropical, tá? Então, quando falamos assim, cidades sem carros ou com poucos carros, não estamos falando de ilusões ou de cidades que... Estamos falando de cidades que já existem e que são muito bem sucedidas, tá? E cidades que todo mundo tenta ir a visitá-las e paga muito caro em viagens para ir lá fazer, sabe, passeios, né? Por que nós não podemos ter esses exemplos aqui, tá? Nós não queremos proibir o carro, e sim dificultar seu uso e pelo menos facilitar a vida daqueles que queiram viver sem ele. A exigência de vagas é um equívoco, né? Até, por exemplo, se estacionar, poderia ser pensado algumas outras formas de estacionar, né? Neste clima, o carro não deveria ficar exposto. Ele poderia ter até outras formas de estacionar, que podem ser próprias da iniciativa privada. Por que não tem edifícios garagens? Por que não tem garagens subterrâneas, como tem no Chile, na Espanha, que são muito bons? Você não vê o carro estacionado na rua,
A rua, a via, são das pessoas, né? Então, e nesse sentido, é que a gente tem que visar a sustentabilidade, né? E a sustentabilidade é uma qualidade que se identifica e se passa a exigir, né? Desenhar espaço com qualidade significa tudo isso, né? Cada vez que você tem um exemplo, algum pequeno gesto, a população começa a se identificar com ele. Eu me lembro das faixas do pedestre. Foi um exemplo que a população se identificou. E os brasileiros éramos identificados por isso. Então, esses pequenos gestos são de qualidade. E é nesse sentido é que nós começamos a criar algumas medidas, mas não vai ser ocupando espaço com metal aquecido. Muito obrigada. Professora, muito obrigado pelas suas explanações, foram muito esclarecedoras. E agora eu convido a professora Maria Rosa Ravelli, professora diretora de mobilidade do CCAS. Samuel, me permite uma parte? Ana Cristina, vice-presidente da comissão. Alguns colegas estão fazendo uma observação aqui que é importante, é que eu estou falando isso aqui no WhatsApp. É o tempo das pessoas, elas estão ultrapassando muito e ainda tem muita autoridades para falar e está passando, às vezes, ainda faltam 7 pessoas para falar e a gente está pedindo que os expositores se mantenham em 3 minutos, por favor. Perfeito. Obrigado. Alguém está apresentando? A professora Maria Rosa, então a senhora tem a palavra, professora? Professora Maria Rosa está presente? O áudio, Rosa. Cadê ela? Professora, a senhora está sem áudio. Abre o áudio dela, não foi você que fechou? Não fechei não. Não tem como abrir, não. Tem. Vou tentar. Coloca o mouse na parte de baixo, do lado esquerdo. Tem um microfone. Alô? Pronto. Alô? Está ouvindo, Cristina? Doutor? Estou ouvindo. Tá, obrigada. Parabéns, né, como os colegas que me precederam, e parabéns à OAB do Distrito Federal, doutor Délio, doutor Samuel, doutora Cristina. Excelente iniciativa. E boa tarde ao secretário Casimiro, às demais autoridades, ao deputado Leandro e aos colegas e amigos, professor Pastor, Pena, a Marta e os amigos. Eu coloco, Cristina, eu coloco na grande apresentação. Tá dando para ver bem, professor. Está dando para ver bem, né? Aí tá bom. Eu vou me ater, eu acho assim que tanto o Pena colocou muito bem todos os anos perdidos que nós tivemos. Está me ouvindo, né, Cristina? Ok. O Pena colocou bem, deu um retrato dessas décadas perdidas, que Brasília já poderia ter um transporte inovador que irradiasse uma modernidade para até o Brasil. Então, quanta iniciativa sufocada e perdida. E chegamos nessa situação hoje, que a classe média, as pessoas que são obrigadas a andar de automóvel, levaram um susto quando abriram os olhos, despertaram para a situação do transporte público.
As pessoas estavam acomodadas no seu automóvel, né, nós todos, e o povo, obrigado a usar o transporte público, na verdade, um gueto social, um transporte como um verdadeiro apartheid, porque ele não, como foi bem colocado tanto pelo professor Pastor e a Marta, não tem qualidade, não tem segurança, sobretudo não tem segurança, não tem conforto. Então, foi muito interessante, foi importante nesse momento essa proposta do estacionamento pago, e como é bacana assim, o debate, porque, como dizia no Renascimento, os pintores diziam, de cada ponto, um ponto de vista. Isso quando iniciou a perspectiva, né? A Marta, que é arquiteta, sabe muito bem isso. Então, na perspectiva de cada ponto, um ponto de vista. A Marta trouxe um ponto de vista muito importante, que é por que ter esse monte de carros estacionados, tanto pagando como não pagando, na área central. Se você vai nas grandes cidades, as áreas centrais não tem realmente automóvel. Você circula. E se quiser estacionar, você paga bastante, você tem edifícios, garagens, e você tem estacionamentos particulares dentro de locais comerciais. Então, de fato, essa questão de estacionar e aquecer toda a área central com carros estacionados, mesmo pagando, por exemplo, eu nem tinha pensado, porque nós estamos numa situação tão dramática do transporte público que a gente fala, puxa, é bom mesmo que lá na área central e que se comece a restringir e ter vagas pagas. Mas isso não é o certo, isso que está acontecendo hoje nos outros países, não é? Eu vou deixar depois eu fiz um pequeno levantamento, isso aqui é produto dos debates que nós temos tido na universidade, inclusive com os grupos do professor Pastor, com os grupos da professora Marta e vários outros professores da área da saúde também, e alunos, e sobretudo com a comunidade. Então, eu tenho participado nessas últimas décadas, inclusive com o pessoal da área metropolitana, de Planaltina, que não tem transporte, Sobradinho, e também Valparaíso e Lusiânia. Então, eu vou começar mostrando a questão dos bolsões. Os bolsões vêm sendo feitos, os bolsões de estacionamento, para restringir o uso do automóvel nas áreas centrais de uma cidade. Esses bolsões, eles vêm sendo feitos nas entradas das cidades e sempre próximos a grandes estações de metrô. Porque a gente está falando de outros países, né, onde tem realmente um sistema, uma rede metroviária que é alimentada localmente por ônibus e micro-ônibus, e por bicicletas e por calçadas. Então, e nas áreas centrais, você não tem, o carro não tem espaço para estacionar na rua. Esses bolsões, aqui tem um pequeno mapa, mas vocês podem consultar, porque isso está em toda a Europa, esse modelo de estacionamento, que é gratuito para quem tem o cartão do metrô, que é o cartão, no caso da França, em Paris é o cartão Navigo, em Londres é o Oyster. Quer dizer, um cartão que você anda à vontade, o dia todo, a semana toda, o mês todo, no metrô, no ônibus, no trem, no metrô de superfície, no trem interurbano. O cartão vale para todo, a cerca de €1 por dia, ou seja, cerca de R$5. Essa é a tarifa plena. Também são sistemas que buscam a inclusão e a democracia. Então, o cartão pleno são cerca de €2 por dia para andar, e inclui o estacionamento.
exatamente para a pessoa, gratuito, para que a pessoa possa ir na cidade. Nós temos aqui em torno, na cidade de Lyon, eu peguei uma cidade média, ela tem cerca de quase 30 bolsões, é um pouquinho antigo esse mapa, já 30 bolsões na periferia toda da cidade e nas entradas do centro. Porque, inclusive, o transporte público hoje, para facilitar, para ajudar a diminuir o uso do automóvel no dia a dia, diminuir o uso intensivo do automóvel, o que se faz? As localidades, as cidades, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a gente vê isso em Boston, por exemplo, em Nova York, o transporte é integrado com toda a região metropolitana. Então, você usa os trens metropolitanos, interurbanos, incluídos nesse cartão, o que favorece a pessoa morar longe da área central. Então, esses bolsões de estacionamento modernos, seguros, gratuitos para quem tem do transporte, da rede de transporte da cidade, evidentemente não acontece no Brasil. Nós temos, só na entrada do plano piloto, previsto 2 grandes terminais de integração, onde os ônibus e os automóveis poderiam ter bolsões de estacionamento. Os ônibus devem chegar e voltar, o ônibus não é para ficar estacionado, ele é para atender as pessoas. Aqui nós temos, na rodoviária, estacionamento de ônibus, isso é inacreditável. Na área central, no coração da cidade, virou um depósito de ônibus, e não de pedestre. Então, vocês veem nessas fotos a situação dos nossos bolsões, entre aspas, dos nossos terminais de integração. O Asa Sul, Terminal Asa Sul e o Terminal Asa Norte. Esses 2 terminais foram previstos pelo Banco Interamericano no projeto Brasília Integrada. Nunca foi cumprido. É interessante porque quando eu estava revendo alguns documentos antigos que eu trabalhei com os alunos, e com a comunidade, e é interessante, todo governo novo, no seu plano de governo, diz que vai implementar os terminais, fazer os trens interurbanos para a região, prolongar o metrô, fazer metrô de superfície, que é o VLT, trazer o ônibus elétrico. Tem documento de 10 anos, 15 anos, que já se falava no micro-ônibus elétrico. Nada disso aconteceu. Então, aqui a gente vê a diferença. É importante, sim, ver que está tendo grandes mudanças, grandes mutações nas cidades. No Brasil, 85% da população mora nas cidades. Na Europa, é também um percentual muito grande. E é uma tendência do mundo a urbanização, a mudança para as cidades. Isso faz com que a cidade tenha que trazer a natureza para a cidade, a biodiversidade para a cidade, para que tenha saúde, como colocou bem a professora Marta, e qualidade e segurança na mobilidade, como colocou o professor Pastor. Então, a gente vê aqui, e tem que ter beleza também, porque a cidade é um lugar de convivência democrática entre todo mundo. E não gueto, a rodoviária é um gueto, isso é injusto. O Lúcio Costa sonhou aquela plataforma como um espaço de cultura, integrando o Teatro Nacional, a biblioteca, os setores comerciais, de diversão, sul e norte. Tudo isso está desintegrado e virou estacionamento de veículos, ônibus e automóvel. Aqui nós temos, aqui à direita, no alto, um trecho de uma estação de metrô em Londres. As estações novas, elas vêm sendo feitas como grandes equipamentos públicos, são concessões onde você tem lazer, você tem cultura, você tem serviço, você tem restaurante, até academia de ginástica, escritórios, ou seja, você paga uma nova linha de metrô, você financia uma nova linha de trem urbano
com grandes estações de metrô e polos de desenvolvimento de emprego na região. Essa aqui são estações belíssimas, em geral feitas por grandes arquitetos premiados. Essa foi do Foster, lá na Inglaterra, é da linha nova. E aqui embaixo dessa imagem, nós vemos aqui uma rua. É impressionante, porque era uma rua extremamente, com muito movimento de veículo, do lado da Torre Montparnasse, em Paris, bem no quarteirão latino. E hoje ela foi feito um concurso internacional. Isso é muito importante. Vêm linguagens e diálogos de outras culturas para os projetos. Esses projetos todos são abertos para arquitetos do mundo todo e engenheiros. Esse projeto da revitalização verde sustentável para pedestre da região do quarteirão da Torre Montparnasse foi ganho também por um arquiteto inglês, o Rogers, Richard Rogers, e o seu escritório. Ele já tem 80 e poucos anos e foi quem fez, acho que, o Museu Pompidou. Então, um inglês ganhou revitalizar esse importante quarteirão para pedestre. E aqui ao lado nós temos a situação dos nossos ônibus, que são bem conhecidos, né? Aqui é só um exemplo para lembrar a maravilha que poderia ter sido o paisagismo do estádio Mané Garrincha. Apesar que esse estádio deveria ter sido feito para valorizar uma outra para que as pessoas também tivessem acesso. Então, mas não foi feito. Provavelmente, se seguir a visão de fluidez de trânsito, de automóvel, o que vai acontecer? Nessa região que foi agora, que tem nessa região, vai ser estacionamento de automóvel, provavelmente. Então, isso é muito importante, o fórum que o professor Pastor propôs, no sentido de discutir esse novo urbanismo, essa nova cidade, à luz de todas as mudanças que estão ocorrendo hoje, necessidade de mudança, é necessário mudar. Então, esse foi um projeto que ganhou o urbanismo em torno do Mané Garrincha, mas não foi construído. Aqui é a nossa rodoviária. Parece assim, é triste ver, né? Isso aqui é uma realidade. Quem passa ali todo dia é assim. Essa escada rolante, eu vou muito no Conjunto Nacional, passo ali, às vezes vou na hora, às vezes chego de metrô, e é assim a rodoviária. O idoso, o cadeirante, a pessoa com carrinho de criança, de bebê, sempre a escada rolante. É inacreditável. Fica uma pergunta: por que é que as escadas rolantes do aeroporto sempre funcionam? Por que é que lá tem fonte de água, jardim, beleza? E por que essa área central é nessa situação? Olha aqui à esquerda, no alto, uma senhora idosa tentando subir essa... Abaixo, buracos com risco, né? Então, às vezes, nos debates que eu tenho participado com a comunidade, as pessoas falam: não, é impossível fazer metrô, é impossível fazer trem, é impossível fazer metrô leve de superfície, é impossível trazer ônibus elétrico, isso é muito caro, isso demora. Não é caro e não demora. Por que não é caro? Porque, ao contrário dessas linhas de ônibus imitando o metrô, o eixo onde passa uma linha de um VLT, ela é revalorizada, ela é urbanizada, ela valoriza os imóveis, o comércio, ela gera mais emprego. Então, é o contrário, ela se paga com a valorização imobiliária, ela se paga com a geração de emprego e ela se paga com grandes estações em pontos estratégicos, que também entra recurso para o financiamento dessas novas linhas. Aqui, à esquerda,
isso é recente, a grande região de Paris, que compreende dezenas de cidades no seu entorno, está com 133 projetos de prolongamento de novas linhas de VLT, de metrô e de ônibus. Ou seja, apesar de que essas cidades europeias e mesmo as americanas já contam com e as asiáticas, porque a China tem feito linhas, ela logo chega a 1.000 quilômetros de metrô em Xangai e Pequim. São Paulo, até há pouco tempo, só tinha 70 metros, uma cidade com 12 milhões de habitantes. E a grande São Paulo, a metrópole, 18. Ou seja, é inacreditável. Parece que a América Latina, não é só o Brasil, nós ficamos prisioneiros de um sistema automotivo monolítico. Matamos nossos trens de passageiros, nossos metrôs não saem do lugar, e VLT menos ainda. Que o metrô de superfície é muito agradável, ele é mais lento, mas você vê a paisagem e é muito mais barato e rápido de fazer. E, como o Carlos falou, tem também o sistema do monotrilho, que é muito interessante, porque ele também é menos custoso de fazer o túnel, e ele também tem o benefício de ver a paisagem e um deslocamento expresso, rápido. Então, aqui... Professora, se a senhora puder concluir, o nosso tempo. Anel metroviário, 200 quilômetros unindo todas as cidades do subúrbio de Paris. 200 quilômetros. Uma nova linha de metrô, ela já está em construção. Por quê? É como se a nossa grande região de Brasília unisse num grande anel ferroviário todas as nossas cidades de Planaltina, Formosa, Valparaíso, Lusiânia, Pirinópolis, ou seja, você promoveria um desenvolvimento econômico, geração de emprego, universidades, locais de lazer em toda a nossa região, inclusive cidades antigas que têm um potencial turístico fantástico, como Planaltina, como Pirinópolis, como toda essa nossa Lusiânia, e que são cidades que a gente tem um acesso difícil por não dispor dos trilhos. 200 quilômetros, 68 estações grandes. Essas estações, essa aqui à direita, aqui no alto, é uma que foi premiada. Essa é uma das estações premiadas, um dos arquitetos dos escritórios, cada uma foi objeto de um concurso. Essa, particularmente, eu quero falar, porque ela é numa das regiões mais pobres do norte, lá no norte de Paris, é Saint-Denis, é um bairro pobre de imigração, e ganhou um belíssimo equipamento urbano, com escritórios em volta, moradias, pequenos apartamentos, próximos à estação, serviços, e foi o arquiteto premiado, o Kengo Kuma, que é aquele japonês prêmio Nobel da Arquitetura, o prêmio Chrysler, ele ganhou esse projeto dessa estação. As outras 67 estações foram outros grupos, inclusive um escritório de São Paulo ganhou uma das estações. Aqui no centro, embaixo, nós temos uma estação também nova, em Londres, que é dentro desse mesmo conceito de estação de atração de serviços, moradia, escritórios, etc. Esse projeto de Londres ele não é um anel metroviário, ele é uma linha que une toda a periferia pobre de Londres a oeste à periferia mais ou menos vulnerável do leste. Ele tem 132 quilômetros, só essa linha. Ela vai se chamar, inclusive, Rainha Elizabeth. Ela está sendo inaugurada, 132 quilômetros. E aí tem grandes estações, como essa aqui, que fica ali no centro, em Oxford Street, que ajuda a financiar. Aqui, mostrando
a mudança tecnológica é radical na nossa época, é muito acelerada, todos nós estamos acompanhando. A automação, então você está vendo muito micro-ônibus, muito ônibus sob demanda, muito mesmo, que você vê no celular a hora que ele passa, com piso baixo, conforto, câmera de vídeo, segurança, que é tudo que não temos no nosso transporte, não tem pontualidade o nosso, não tem segurança, não tem conforto. Professora Maria Rosa, eu preciso pedir Tem que a uma senhora tarifa integrada que você usa um cartão sem contato. Então, aqui são já anos, já estão cidades, algumas dessas cidades já têm a frota total elétrica. Um exemplo famoso é a primeira do mundo que foi totalmente elétrica, é a cidade de zona especial da China, Shenzhen, que já tem 40 anos, aquela região, a região mais rica da China hoje, e graças ao desenvolvimento econômico lá, ela contribuiu para 800 milhões de chineses saírem da pobreza e passarem para a classe média. E lá está tendo assim, toda a evolução da inteligência artificial, e essa cidade tem toda a sua, Shenzhen, toda a sua frota de ônibus elétrica. Isso sem falar, claro, no Japão, que é um pioneiro também, junto com a Alemanha, na questão verde. Aqui, só para lembrar, a Brasília Integrada, como eu disse, há quase 15 anos, tinha previsão de fazer os terminais nas entradas das cidades. De Brasília, são 4 terminais, um na região do Parkway, um na Ferroviária, um no Terminal Asa Sul, no Terminal Asa Norte. Ele acolheria nos seus bolsões os ônibus que chegassem e liberaria toda a área central para cultura, para o pedestre, para um urbanismo, uma requalificação da área central e uma integração por pedestre, por micromobilidade, dessa toda a nossa área central que está abandonada para o pedestre, para passeio, para a cultura. Agora, é lamentável mostrar aqui, um dos últimos governos aprovou um novo plano, está aqui à direita, esse mapa propôs de você fazer quase 200, enquanto as cidades que já têm grande rede metroviária estão fazendo ainda mais metrô e mais trilhos, esse último governo aprovou um plano de transporte com 155 quilômetros de ônibus, aqueles ônibus encaixados um no outro com a sanfona, para imitar, que traz no máximo 100 e tantas pessoas, não é de alta capacidade, não tem segurança, não tem integração de linhas, não tem integração da tarifa, não tem conforto, e 150, cortou todo o território do Distrito Federal por linhas de ônibus, nos eixos principais. As artérias principais de um território, de um organismo, essas artérias, elas têm que ser de alta capacidade, o transporte. Sem comentários, né? E o projeto se chama, esse plano que foi aprovado, se chama Circula Brasília, ou seja, engarrafa Brasília, congestiona Brasília, na verdade. Aqui, esse mapazinho aqui foi uma proposta dos alunos com a comunidade, numa época, muitos anos, uns 10, 15 anos também, uma linha que sairia de Lusiânia, era um semi-anel metroviário de trem, de Lusiânia a Valparaíso, seguindo pela nossa ferroviária e subindo, conectando no terminal Asa Norte, na estação de metrô, que deveria já estar lá, e seguiria até Formosa. Então, seria um alívio muito grande aqui na BR-20 e nessa região da 40 e da 60 também. Aqui, só para ir já chegando na conclusão, é muito interessante ver como a parte América Latina, porque nós ficamos esquecidos da modernização do transporte e do urbanismo também, todos têm, além da integração das linhas, tem a integração, então, da tarifa, que são cartões sem contato. Esse aqui, no alto, chama Navigo, lá da França, Metrocard de Nova York, que você anda em toda a grande região, não é só dentro da cidade.
Esse Charlie é de Boston. E aqui no canto, abaixo, à esquerda, aqui à direita, Navegante. Esse é um dos últimos integrações de cartão, em Lisboa, chama Navegante. É um euro por dia também, mas nesse cartão você anda em 22 cidades em volta de Lisboa. Isso é muito importante que a gente saiba. Ou seja, se você quer fazer que a cidade tenha mais saúde, mais ar limpo, menos aquecimento, como disse a Marta, se você quer essa qualidade de vida para as pessoas, de forma democrática, você tem que oferecer condições de transporte. Então, o planejamento é feito para toda a região, e esse cartão, então, em Portugal, foi Lisboa e o Porto que fizeram esse cartão para a área metropolitana. E aqui, então, a questão do financiamento. Aí a pessoa pode perguntar, puxa, mas isso custa muito caro. Não. Por que não? Porque o financiamento que o nosso transporte tem aqui em Brasília, no Distrito Federal, é exatamente na proporção do que acontece nessas cidades onde o transporte funciona. Por exemplo, 30%, uma média. Nós examinamos com os alunos assim várias cidades do Canadá, da Austrália, de cidades da Europa. 30% é financiado pelo Vale Transporte, ou seja, todo empregador em Brasília, no Brasil, paga o Vale Transporte para o seu funcionário. Todo empregador. Então, esse é um recurso limpo que ajuda o funcionamento do transporte, a pagar a tarifa. 30% vem da prefeitura, do governo local e parte do governo federal. Então, é um arranjo, o outro 30% é do poder público. E o outro restante, cerca de mais 30%, 30 e pouco, vem da tarifa de quem paga esse cartão integrado. A parte disso, tem outras receitas, que é a valorização imobiliária, o desenvolvimento urbano, publicidade e as grandes estações. Aqui é mais um exemplo. Aqui, quando foi, só para concluir também, esse mapa à esquerda, no alto, foi apresentado na audiência pública quando foi discutido o PDTU. O PDTU, isso há muitos anos. E a pessoa que apresentou, era uma pessoa da Secretaria de Transporte, essa pessoa falou, olha, se não fizer uma mudança, uma melhoria no transporte, em poucos anos, até parece que a data ele falava 2020, Brasília vai travar, vai ter congestionamento diário de 2, 3 horas. É o que está acontecendo. Quer dizer, se aprovou um plano de desenvolvimento do transporte urbano, um plano diretor, um PDTU, agora está precisando, já está na hora de fazer um novo. É importante esse fórum que o professor Pastor falou, as colocações que o Pena lembrou. É hora de rever esse plano, que ele continua válido, as linhas gerais. O que acontece é que ele nunca foi implementado. E aí nós vemos assim, os jornais nossos é sempre o caos, o drama, os acidentes. E tem uma reportagem que saiu, foi ano passado, em toda a imprensa, esses organismos que fazem ranking dos melhores e piores sistemas, né, de transporte, de educação e tal, Brasília entre os 10 piores sistemas de transporte público do mundo. Foi o Expert Market, essa é uma empresa inglesa, mas também tem outras empresas que fazem esse tipo de pesquisa. Então, Rio de Janeiro é o pior transporte e Brasília estava em 4º lugar nos últimos 10 piores sistemas, dentre 70 cidades examinadas. Então, como gerenciar, definir um sistema complexo, heterogêneo, diverso, com modais novos
que entram com a tecnologia evoluindo, com os modais principais, que são os de alta capacidade, são os trilhos, os locais alimentadores, né, os transportes de vizinhança, que nós não temos que funcionem efetivamente aqui em Brasília. O amigo Bom Tempo vai colocar provavelmente, porque ele tem sempre insistido que ele usa o Zebrinha, mas ele nunca sabe a hora que vai passar. A autoridade única organizadora do transporte e mobilidade, com transparência, participação e controle social, o governo que gerencia, o poder público que determina o funcionamento e a operação vai para concessões. Então, todo mundo se beneficia. O concessionário, porque ele vai ter um sistema decente para ele gerenciar, os técnicos de governo das diferentes secretarias, como disse a Marta, e também o pastor, hoje é complexo, a Secretaria de Economia, a de Urbanismo, a de Turismo, a de Meio Ambiente, a de Saúde, elas têm que interagir, porque todos esses elementos compõem um sistema de mobilidade de uma cidade. E essa é a cidade de Lyon. Da cidade de Lyon tem quase 60 representantes. Agora, são representantes de todas as cidades do entorno de Lyon, que são quase 30 pequenas cidades. Elas têm representantes. A capital, a cidade grande tem seu representante, é gerenciado, coordenado pelo governo, e os operadores e representações da sociedade civil, que é muito importante. Então, é um comitê do sistema de transporte e mobilidade das cidades. Ele existe em todas as cidades hoje do mundo. Claro que não existe na América do Sul, porque eu vou concluir uma coisa muito triste, isso foi há uns 3 anos, Buenos Aires, que tem o mesmo modelo, é a mesma engrenagem de transporte que funciona aqui nas cidades do Brasil, funciona nas cidades da América Latina. Quem acompanha os eventos desses grupos, a gente percebe que é exatamente o mesmo sistema automotivo. É uma união, transporte público ruim para vender mais caro, transporte público ruim para as pessoas usarem de forma mais intensiva o carro e não deixarem o ônibus elétrico para você usar mais álcool e gasolina. Então, é na contramão de tudo mesmo que nós estamos. E lá em Buenos Aires, isso que eu ia falar, a principal... Professora, quem está falando é Ana Cristina. Uma avenida... Quantos minutos a mais a senhora precisa para derrubaram árvores históricas para passar um ônibus imitando um tramvia, um VLT no meio. A população, os urbanistas, os ambientalistas lutaram e não conseguiram vencer a vontade do prefeito, que realmente derrubou as árvores, assim como o Pena mostrou as nossas estradas, parques, estão sendo todas destruídas. Eu acho que uma das últimas que eles vão destruir é aqui no setor, a Épia, quando ela sai da ferroviária, passa ali e sobe onde era o antigo Carrefour, ali tem uma plantação de mangueiras, de árvores, que vem até seguindo para depois seguir para o Torto, a Épia ali. Já vi o mapa, eles vão derrubar todas aquelas árvores para também fazer sistema de muitas pistas ali. Então, é cidade do automóvel. Então, é muito importante essa discussão. Foi, assim, uma coisa auspiciosa, a ideia, porque, de fato, a Secretaria de Transporte tem razão, é importante restringir o uso de carro, toda pessoa de bom senso sabe disso, os moradores, eu participo aqui do Conselho Comunitário da Asa Sul, assim como o Sérgio Bueno é o presidente, eu estou representando o Daldegan, que é o presidente. O que acontece? As pessoas sabem que precisa restringir, mas sabe que precisa uma mudança no transporte público. E a gente agradece muito a OAB organizar essa reunião hoje.
esse diálogo com o nosso secretário, no sentido de sensibilizá-lo, porque ele tem todas as ferramentas na mão, tem equipe técnica de primeiro nível para, de repente, quem sabe, uma reunião técnica com essas boas práticas de outros países, para ver como, para amanhã, para ontem, a gente começar a reverter o modelo de transporte que tem na capital da República e que, de modo que a capital inspire as demais capitais, cidades engarrafadas, congestionadas no nosso Brasil. Obrigada, Cristina. Muito obrigado, professora.